mas ela agiu, irmão. Tem hora na nossa vida que nós temos que agir. Então, em cima dessa narração, eu fiz duas perguntas. Eu até estava conversando com o presbítero ontem. Isso não é bezerro, irmão, porque a Bíblia me deixa pensar. A Bíblia, quando a Bíblia deixa algumas coisas em aberto, ela me deixa pensar. Então, eu trouxe duas perguntas dentro desse tópico para que nós possamos raciocinar. E deixo aberto a quem quiser questionar, porque é um ponto de vista meu. Eu já estudei isso e já vi pastores falando desse jeito. Creio nessa palavra dessa forma. Devido a tudo que a gente já leu até em cima do nosso texto bíblico, nós conhecemos que existia uma mulher que estava passando necessidade, cuja dívida equivalia a duas pessoas. Então não deveria ser uma dívida tão pequena. Concorda? Então não deveria ser uma dívida tão pequena, a valer duas pessoas. E eu fui procurar, sou meio curioso, e cheguei em algumas questões. Quem seria o marido dessa mulher? Ou quem era, quem seria, ou quem poderia ser o marido dessa mulher? Cuja narrativa diz o quê? Era servo e era temente a Deus. Segunda questão: da onde é que vem essa dívida? Porque essa dívida não caiu do céu. Concorda? Da onde é que vem essa dívida? Ela é proveniente de quê? Esse homem era um fanfarrão? Acredito que não. Que gastava mais do que seu salário? Porque esse homem deixou uma herança, né? Até deixa aqui, entre aspas, né? Que herança, irmão? Uma dívida em que o credor poderia levar os seus filhos em troca dessa dívida. Mas que dívida é essa? Então, eu estudando a Bíblia, eu quero primeiro que os irmãos voltem na página 35, por gentileza, e vamos ler o versículo 1. Que diz assim: eis uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, e tu sabes que o teu servo, agora quem puder, por gentileza, eu vou fazer isso, eu não fiz em casa, vou fazer com vocês. Temia, se vocês puderem grifar, temia ao Senhor. Teu servo temia ao Senhor. Quem puder grifar, me ajude. Quem não tiver, acompanhe. Vamos agora voltar o livro. 1 Reis, capítulo de número 18. Repito, isso aqui a Bíblia deixa eu pensar. Como ela não afirma quem é, nem de onde vem a dívida, e nem quanto é a dívida, eu vou pensar com vocês. Me ajude nesta manhã. 1 Reis, capítulo, já voltar o livro. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 3. Ele diz assim: e Acabe chamou a Obadias o mordomo. Obadias era o quê? Obadias temia muito ao Senhor. Então, essa daqui é um levantamento que eu fiz, irmão. É muito alto. A Bíblia não afirma. Então, quem era o marido dessa mulher? Um homem que temia muito ao Senhor. Versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e sustentou ele de pão e água. Está aí a tese.
tentação daquele homem. E aí mais, não ficou vivo para ver a resposta de Deus na vida dele. Isso aí é que eu sabe de Deus, irmão. Porque ele não queria saber, irmão, qual era o final da história. Ele não se preocupava se amanhã ele ia ter tapinha nas costas e dizer aqui, ó. Esse homem aqui, ó, o de Eliseu da parte de Elias, ele dizia aqui, ó. Você está vendo esse homem? Esse homem aqui foi quem sustentou, ele não precisava disso, ele era mordomo. Vamos mais na frente. E disse: vive o Senhor teu Deus, que não ouve. Versículo 7. Estando com Obadias já a caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo, ele prostou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu Senhor? Elias. E disse ele: sou eu, ou eu sou. Vai e diz ao teu Senhor. Aí é Senhor com letra minúscula, ele está falando de Acabe. Senhor, eis aqui que está Elias. Então, eu suponho que estudando a Bíblia, eu consigo ter aqui uma base de quem era esse marido dessa mulher, Obadias. E por que esse homem devia tanto, irmão? Esse homem estava sustentando 100 profetas. Deixa eu ver qualquer observação. Sustentar 100 homens, ainda sabendo que tem uma mulher e 2 filhos, irmão, não é fácil, não. Não é fácil, não. E agora você pergunta para mim que intervalo de tempo. Eu não sei, a Bíblia também não deixa. Falando isso, não deixa bem claro. Mas para contrair uma dívida desse tamanho deve ter sido muito tempo. E eu acho que ele ainda foi usar o cheque especial, o cartão de crédito, e a coisa foi fazendo a tal da, como é que chama? Bola de gelo, né? Bola de neve, né? A bola de gelo, bola de neve. Gelo, cansado, neve é gelo, né? Então, voltando aqui. Então, que situação chegou? A situação da mulher chegar para ele e falar: ó, tá difícil. Meu marido foi teu servo. E era muito temente a Deus. E agora eu me encontro numa situação muito difícil. Ele morreu e deixou uma herança. Ele morreu, mas me deixou uma dívida, cuja dívida equivale a todos os meus filhos. É a única coisa que eu tenho. E agora, profeta, o que é que eu faço? Não bastasse ela, não poderia passivamente ver os seus filhos padecerem de fome, e ainda, ó, já estava difícil, meu irmão. Já estava passando fome, correndo o risco de serem levados como escravos, como um pagamento da dívida do pai. Por isso, foi buscar ajuda, recorrendo ao profeta Eliseu, pois sabia que, como um homem de Deus, poderia interceder por toda a família. E você, o que faz quando um imprevisto bate a sua porta? Desespera-se a pergunta: ou vai ao Senhor? E a Deus significa conversar com Ele e crer em sua provisão, ou sua provisão e o seu agir. O que é que nós estamos fazendo? Estamos procurando nosso vizinho de banco, ou nós estamos procurando a Deus na necessidade? Aí você pode perguntar: mas você acabou de dizer que tem hora que tem que agir. Eu falei: tem que agir, mas também tem hora de orar, irmão. Tem vezes na nossa vida que só Deus pode fazer, porque a palavra dele diz assim: a porta que eu abro, ninguém fecha, mas a que eu fecho, também ninguém abre, só Ele para abrir. E tem experiências e tem necessidades na nossa vida que nós temos que procurar a Deus, e tem que ser nós mesmos. Infelizmente a gente tem, irmão, nos ajuda. Olha por mim, eu preciso de ajuda espiritual, eu preciso de uma ajuda de oração, mas tem hora que é você que tem que ir lá, é você que tem que joelhar, é você que tem
tem que chegar por perto, é você que tem que pedir, é você que tem que interceder, é você que tem que buscar a face do Senhor. Porque tem coisas na nossa vida que só é nós, e tem coisas que nós temos que orar baixinho, porque é hora de nós buscarmos mais intimidade com o Senhor. É a hora do que eu me chamo tete a tete, né? É a hora de chegar perto de Deus. Ó Deus, só eu agora, eu sei, só eu que estou aqui, estou aqui para orar, e eu quero que o Senhor entre providência na minha vida. Cabe a nós, a cada dia, como os crentes, querendo ir para as nações celestiais, buscarmos mais ao Senhor e buscarmos dele a sua provisão e termos dele mais intimidade. Amém? A dívida, por favor. Ponto 2, a dívida. A Bíblia não revela o valor da dívida deixada pelo falecido, mas o certo é que era uma alta soma, pois seria necessário dar aos dois filhos do casal como escravos para quitar o débito. Provérbios, capítulo 4, versículo 1. De acordo com a lei, o devedor que não pudesse pagar o seu débito era obrigado a servir ao credor até ao ano do jubileu. Levítico capítulo 25, versículo 39 e 40. O credor estava amparado pela lei, ninguém podia repreendê-lo. Não era incomum um israelita vender-se como escravo ou dar a algum membro da sua família para saldar dívidas. Êxodo 27, Neemias 5. Tal situação ensina-nos que é preciso pensar no futuro de nossa família, bem como sermos zelosos com as nossas finanças, pois caso sobrevenhamos o imprevisto, os nossos não sofrerão determinados constrangimentos. Amém. Como eu tinha falado anteriormente, a dívida era grande. A dívida, também a Bíblia não fala o tamanho da dívida, mas a dívida era grande. Eu vou confirmar o que eu falei. E além disso, o credor podia sim tomar, porque eles estavam parados pela lei, e ninguém podia impedir. Aí, há pontos que ele toca nesse segundo parágrafo. Ele diz assim: tal situação ensina-nos. Aí nós vamos tirar uma das lições. Não estou falando que o homem ele gastava demais, não era o caso. Tal situação ensina-nos que é preciso pensar no futuro de nossa família, bem como sermos zelosos com as nossas finanças, pois caso sobrevenhamos no imprevisto, nós podemos ter uma reserva para nos amparar, porque nós não sabemos qual é o dia que o desemprego pode bater na nossa casa. Nós não sabemos o dia que a doença pode bater na nossa casa. Então a Bíblia nos ensina assim, a sermos zelosos com as nossas finanças. Nós não podemos, nós sabemos que Deus provém nas horas difíceis, mas nós não podemos provocar a hora difícil. Nós temos que ter consciência do dinheiro que nós recebemos, sabemos administrar aquele dinheiro, mas é uma conta fácil, irmão. Isso aqui é conta de ensino mesmo. A conta é fácil, nós não podemos gastar mais do que nós recebemos, porque amanhã você vai estar em vermelho, está em débito. Mês que vem você gasta mais um pouco do que você já recebe. Então já tinha um vermelho lá,